Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e atenção, hein? Quem recebeu o auxílio emergencial e não estava no Bolsa Família, vai ter uma nova chance para receber esse novo programa, esse Auxílio Brasil? Acompanhe esse vídeo porque em entrevista do ministro João Roma Neto e também algumas regras que estão sendo anunciadas, acompanhe esse vídeo para você entender todo o processo, tá? A notícia é muito boa. A gente sabe que o Auxílio Brasil vai começar agora em novembro, os pagamentos já começam agora dia 17 de novembro, previsão confirmada pelo próprio ministro João Roma Neto. Ele disse que está esperando só a confirmação do ministro Paulo Guedes, porque há uma incerteza sobre as fontes que estão bem encaminhadas, mas é necessário um tempo hábil ser anunciado e confirmado para que os pagamentos já saiam agora dia 17 de novembro, tá? Como é que você está, hein? Tudo bem? Eu fico pensando aqui com o fim do auxílio emergencial e agora se juntando aí o número de pessoas que estão na pobreza, na extrema pobreza. Você sabia que dos 25 milhões de brasileiros que vão ficar agora órfãos de programas, não vão ter nenhuma ajuda no próximo mês de novembro, está se juntando a outros números enormes de pessoas que já estão na pobreza? E quando soma tudo, são mais de 28 milhões de brasileiros na pobreza. Isso é lamentável. E a gente fica cobrando aqui, fica batendo na tecla, fazendo campanha, procurando a decisão, mas o governo diz que está aguardando as fontes para iniciar o novo programa Auxílio Brasil e as apostas são só para quem está no Bolsa Família e essas novas vagas. E o auxílio emergencial, o governo só diz que acabou. É o fim do auxílio emergencial a partir de novembro, não tem mais. E essas pessoas, lamentavelmente, sem nenhuma esperança, sem nada a partir de novembro. Isso é muito triste. Pessoas que pelo menos tivessem um emprego, pelo menos tivessem uma nova fonte, mas não vão ter nada. Isso vai aumentar a fila, mas a fila da tristeza, da fome, da miséria. Isso é lamentável. Como é que você está? Tudo bem? Como é que tá? A família está bem? Desejo um dia abençoado por Deus a você, tá? Que dê tudo certo para você. Hoje é um domingo, dia 24 de outubro. Já peço para você dar um joinha, dar um like. É importante você fazer isso, dar essa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Olha, nos próximos dias serão anunciadas as regras. Como essas pessoas vão receber esses R$400? Como será feita a seleção das quase 2,5 milhões de novas vagas? E aí entre tantas questões, entre tantas perguntas, muita gente que está recebendo auxílio emergencial, mas não está no Bolsa Família, fica perguntando: Alex, eu vou ter chance para receber esse novo benefício? Então, vamos tratar sobre isso a partir de agora, tá? Presta atenção. Você que está acompanhando aqui o nosso canal, o canal Alex Silva Silva, são várias perguntas e essa é uma das principais. Bem, o auxílio emergencial acabou. Foi uma das primeiras fases no pronunciamento do ministro da Cidadania, João Roma, no Palácio do Planalto. O ministro que está diretamente envolvido nas negociações em torno do novo Auxílio Brasil, ele vinha lutando para que um contingente calculado em cerca de 25 milhões de pessoas que não recebiam o Bolsa Família antes do auxílio emergencial não ficasse sem nenhuma ajuda do governo. Por conta da pandemia, o governo disse que descobriu invisíveis, muitos deles trabalhadores informais. Era um público que não recebeu o Bolsa Família e passou a contar com a ajuda do governo. Auxiliares do ministro da Cidadania confirmam que essa parcela de pessoas não terá mais o benefício, mas ressaltam que parte desses brasileiros, desses indivíduos, poderão ser incorporados ao novo programa, já que a meta do governo seria zerar a fila do Bolsa Família. A última estimativa do próprio Ministério da Cidadania é que a fila seja de 1,5 milhão de famílias. Já outros dados, outros números mostram que esse contingente de pessoas que está na fila de espera já passou dos 2,2 milhões de pessoas. A verdade é que muita gente será selecionada. Eu sempre digo, as mães chefes terão total prioridade. O governo, inclusive o ministro João Roma Neto, vem falando isso, que a data prévia já está iniciando a seleção dessas pessoas, já para começar a receber agora no próximo mês de novembro.
Serão 14 parcelas de R$ 400, ninguém, mas ninguém mesmo receberá menos do que R$ 400. Mas é um valor temporário, tá, gente? É novembro, dezembro e durante 2022 todo. E aí em janeiro de 2023 volta aí a bagatela de R$ 220, R$ 230 o valor médio. E aí serão acrescentados bônus, benefícios, são incrementos que irão aumentar esses valores, mas isso só em 2023. Porém, o governo vai anunciar as regras de transição, as regras, como serão esses pagamentos, as regras do próprio calendário. O governo não falou ainda sobre a questão do calendário, mas deve ser o mesmo, dia 17 de novembro e dia 10 de dezembro, os pagamentos desses 2 meses para o pessoal do Auxílio Brasil. O ministro Roma, ele disse ainda que atualmente são 14,7 milhões de famílias beneficiadas e que a intenção é que o Auxílio Brasil passe a atender 17 milhões de famílias ou um pouco mais do que isso. Bem, como parte desses 25 milhões de pessoas podem acabar sendo incluídas, o restante ficará de fora. Você sabe que são 25 milhões de pessoas que ficarão sem nada a partir de novembro, mas aí vai ter um peneirão. O governo vai fazer um peneirão, vai zerar a fila de espera do Bolsa Família e ainda colocar mais pessoas, sempre com a seguinte regra, começando as mães-chefes, desde que tenham um CAD único. Mãe, chefes, idosos, famílias que estejam recebendo auxílio emergencial, mas não têm o CAD único, essas famílias automaticamente serão excluídas, não terão direito ao Auxílio Brasil. Porém, as famílias que estão recebendo auxílio emergencial e têm o CAD único, ou seja, estão cadastradas no CAD único, aí sim vai ter a seguinte regra. Primeiro, mães-chefes, mãe solo, terão prioridade. Segundo, idosos, famílias com idosos. Terceiro, família com deficientes que não estejam recebendo o BPC. O BPC que é o benefício de prestação continuada, tá? Bem, o ministro Paulo Guedes ele já está definindo a questão das fontes. Inclusive, muita coisa vem sendo citada. Teve um site que falou que a possibilidade dos R$ 400 sair agora em dezembro são remotas. O site disse o seguinte, os R$ 400 do Brasil talvez não saia agora em dezembro, só no mês de dezembro, porque está baseado nessa insegurança que o governo está ainda, que não definiu as fontes. E aí, a primeira parcela dos R$ 400 do Auxílio Brasil pode ser autorizada e liberada apenas no mês de dezembro, ao contrário da expectativa do governo que queria depositar o valor ainda em novembro. Mas aí são especulações, não tem nada definido. A verdade é que o governo trabalha no novo programa. Como é que vai começar um novo programa com valor menor do que o previsto? E aí fica uma pergunta. Está descartada essa possibilidade? Não, não está descartada, porque precisa de sair no Diário Oficial da União. Como o governo muda muito, dá uma informação hoje, amanhã já é outra, o certo é a gente aguardar sair no Diário Oficial da União. Mas a previsão é pagar os R$ 400 agora, a partir do dia 17 de novembro, como eu vou mostrar aqui nesse calendário. Dá uma olhadinha aí. O calendário do Bolsa Família deve ser mantido para pelo menos esses 2 últimos meses. Como vocês estão vendo, final do NIS 1 vai receber no próximo mês, dia 17 de novembro, e termina no dia 30 de novembro com o final do NIS 0, R$ 400. Em seguida, em dezembro, final do NIS 1, dia 10 de dezembro, e encerra dia 23 de dezembro com o final do NIS 0, portanto, esse calendário deve ser respeitado ainda até o final desse ano. Novo calendário, expectativa que seja apresentado para o início de 2022. A grande questão é essa. As fontes que o ministro Paulo Guedes falou estão bem encaminhadas, porém, precisa ser confirmado para que os pagamentos saiam já no próximo mês. Ok? O ministro Paulo Guedes, ele teve a vitória, né? Durante as negociações do Auxílio Brasil, o ministro da Economia ficou exposto, pois foi visivelmente contrariado e teve que ceder. Inclusive chegou até ameaças de baixa na equipe. Vários assessores, secretários pediram para sair. Ao todo já foram 16 parlamentares, ou melhor, 16 secretários da pasta de Economia que pediram demissão, que saíram do governo. Nas palavras de um auxiliar, o ministro Paulo Guedes nunca pensou em desistir e está apenas mudando a estratégia. Além disso, o ministro estaria tentando dar limites ao que já podemos classificar como o momento populista de Bolsonaro, que tem como principal interesse as eleições de 2022. Tem coisa que
Tecnicamente não dá para fazer, mas coisas impossíveis não tem como, disse uma fonte. A não prorrogação do auxílio emergencial foi uma vitória do ministro Paulo Guedes. O argumento da área econômica para que esse número de pessoas ficasse sem o benefício era de que parte desse contingente é formada por trabalhadores informais e que já retomaram a atividade. Esse é o argumento. Agora, diz aqui para mim, você está nessa situação? Você recebe auxílio emergencial? Voltou a trabalhar normalmente? Conhece alguém que recebe auxílio emergencial e já voltou aí ao trabalho, conseguiu um emprego? Essa é a defesa do ministro da Economia, Paulo Guedes. É que não houve a prorrogação porque milhões de brasileiros já voltaram às suas atividades normais, por isso não teria necessidade de prorrogar. Mas aí eu pergunto, e as pessoas que não conseguiram emprego, não conseguiram voltar ao mercado de trabalho? Essas pessoas vão sobreviver de quê? Além disso, aponta o avanço da vacinação, né? O governo defende que, como está bem encaminhada a vacinação e o arrefecimento da pandemia, ou seja, a queda dos números, como justificativa para que não seja necessário o pagamento de benefícios para quem não for, de fato, extremamente vulnerável. Olha, eu sei uma coisa, que com o fim do auxílio emergencial, milhares de milhões de brasileiros vão passar fome. Isso é uma realidade. Pelo menos quase 29 milhões estão abaixo da linha da pobreza hoje. Com o fim do auxílio emergencial nesse mês de novembro, milhares de brasileiros deverão mergulhar ainda mais na pobreza e na pobreza extrema. O governo federal não vai prorrogar mais o auxílio emergencial, não vai mais socorrer essas pessoas sem aí o ganha-pão na pandemia, que nesse ano, em sua terceira etapa, atendeu 37 milhões de pessoas contra 68 milhões no ano passado. Segundo dados do Ministério da Cidadania, o presidente Bolsonaro agora optou pelo Auxílio Brasil dos R$400 para começar agora, dia 17 de novembro, os pagamentos. Lamentavelmente, o que a gente fica observando é muita gente sem nada a partir de novembro. É lamentável. Isso é muito triste. Muita gente sem expectativa para o próximo mês. Aí começa a gerar tensão, expectativa, estresse. É um problema. Eu lembro que a União manteve a suspensão dos novos cadastros por mais 120 dias, né, a partir do mês passado, mês de outubro. Aliás, a partir desse mês, são mais 120 dias que está proibido aí a suspensão, né, a revisão está proibido para fazer essa revisão. Então, a suspensão continua por mais 120 dias. E 1,2 milhão de cidadãos já estavam na fila de espera do antigo benefício de transferência de renda. Uma fonte diz que é 1,5 milhão, já outra fonte fala que é 2,2 milhões, ou seja, a verdade é que já passamos de mais de 1 milhão de pessoas na fila de espera. O governo confirma que vai zerar essa fila e aí vai abrir chances, vai dar chances a quem está fora do Bolsa Família. Com isso, eu lembro que um grupo de 27,7 milhões de brasileiros que já perderam o auxílio emergencial deve chegar aí agora a 29 milhões com esses cortes, ou seja, com o fim do auxílio, e aí vão ficar desamparados. Isso sem contar que ainda não tem inscrição no Cadinho Único e poderão nem conseguir se inscrever. Ou seja, quem está no Cadinho Único ainda tem uma chance. Quem não está no Cadinho Único vai ficar mais difícil, porque estão suspensas aí as inscrições. Um detalhe que pouca gente sabe. Para entender as dificuldades desses brasileiros, é só parar e entender o seguinte. Você vem recebendo 150, 250, 375 até agora, nesse mês de outubro. Próximo mês, não tem mais previsão. Não tem como receber 150, 250, 375. Há uma chance para aquelas pessoas que têm um Cadinho Único. Não tem um Bolsa Família. Tem uma chance do governo chamar. Primeiro, vai zerar a fila de espera. Segundo, as mães terão prioridade, junto com as famílias com idosos, com deficientes que não estejam recebendo BPC, para a partir daí aparecer uma chance nesse peneirão até você ter uma oportunidade. Agora, é um número muito grande para poucas vagas. Mais de 25 milhões de pessoas desse povo, a seleção vai funcionar com 2 milhões, talvez 2 milhões e meio, ou seja, nem dá 10%. Na verdade, 90% desse povo ficará sem nada. Isso é triste, isso é lamentável. Não esquece de dar o joinha, tá, gente? Dá o like, é importante, faz isso. Mais uma vez eu lembro do Vale Gás. Sempre as pessoas estão perguntando a questão do Vale Gás. Vale Gás,
A previsão é começar agora no mês de novembro. Eu lembro que a Câmara aprovou R$100, foi para o Senado reduziu para 50% e mudou o texto. Teve que retornar para a Câmara dos Deputados. A Câmara não definiu se vai concordar com os 50% ou se vai aprovar os 100% do valor integral do gás de cozinha. Então, hoje o gás tem lugar que chega a R$100, tem lugar que chega a R$120. Quanto é que está aí o gás na sua região? Pois é, o governo, através da Câmara dos Deputados, deve definir ainda nessa semana e nos próximos dias teremos todas as regras exigidas do governo para as pessoas que terão direito a entrar nesse novo programa Auxílio Brasil, tá? Tô lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.